Vamos lá, voltando ao nosso tema. Sal e luz em nossos tempos de dificuldade. Atos capítulo 16. Quem sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é Paulo e Silas estão no seu rolê muito importante, que é ministrar a palavra. Chamados por Deus, através de palavras proféticas, diretamente, Paulo recebe até uma visitação do próprio Jesus de uma maneira sobrenatural. Esses caras estão ministrando a palavra. Esses caras estão viajando, o que para eles era o confim da terra, indo até... A gente vê que Paulo chega depois na Europa, mas esse é outro assunto. Mas a gente vê que Paulo faz o que ele pode pelo Evangelho. Paulo faz o que está na mão dele. O que ele pode fazer, ele faz. O que acontece em Atos capítulo 16? Atos 16, eles são presos. Eles são presos. Por quê? Simplesmente por fazer algo bom. Simplesmente por declarar um evangelho. Simplesmente por trazer libertação, salvação. Satanás se levantando. Satanás trazendo tempos de dificuldade para a vida de Paulo. E eu vou querer fazer essa comparação. O que Paulo estava passando e o que a gente passa. E os nossos tempos de dificuldade. Eu quero trazer alguns princípios muito massas que a gente pode ver na vida de Paulo, de como Paulo superou esses tempos de dificuldade. E Atos fala demais comigo, que eu vejo um evangelho tão prático, uma palavra tão viva. Lê comigo, eu vou ler um pouquinho desse capítulo, que eu acho que você às vezes não sabe de cabeça, mas vamos lá. Acompanha comigo aí, versículo 16, Atos 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, pessoal, era simplesmente a galera que governava a cidade, tá? Eram os prefeitos do plural, pode colocar assim. Disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram levados à prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ou seja, cárcere, a pior prisão do cárcere, foi lá que o carcereiro colocou eles, tá? Essa é a expressão que Lucas está nos trazendo aqui. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. Eu vou parar aqui, no versículo 26. Acho que está bom já, né? Vocês cansaram de ler comigo. Estou dormindo? Vamos lá. A gente leu até o versículo 26, né? Qual que é a chave que eu quero trazer para vocês? A gente vai falar só sobre essa chave hoje. Anota aí. Adoração. Ser sal e luz em tempos de dificuldade requer adoração. Requer um coração que conhece o Espírito Santo. Requer um coração que caminha conforme a vontade do Espírito Santo. E requer um espírito que faz o inusitado, que faz o inesperado pelo Espírito Santo. Que faz algo da
da sua zona de conforto. Porque simplesmente é tanto amor pelo Espírito Santo, simplesmente é tanto amor pela presença dele, que a adoração simplesmente acontece. É isso que a gente vê no coração de Paulo, é isso que a gente vê no coração de Silas. É uma adoração tão viva, que os momentos de dificuldades não importam. Que eles só queriam estar na presença, que eles só queriam viver conforme o Espírito Santo. E o Espírito Santo guiava eles de uma forma tão louca. Então anota aí, nosso texto-chave, Atos capítulo 16, e a chave para sermos sal e luz em tempos de dificuldade é a adoração. Eu vou fazer 3 pontos sobre a adoração. Eu prometo, eu não vou demorar. Presta atenção em mim. Vai ser rápido, a gente vai conversar. Não disperse. Deus quer fazer algo muito massa hoje. Amém? Estão comigo? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Ótimo, ótimo. Primeiro ponto que eu quero fazer sobre a adoração. Anota aí, ponto 1. Adoração não é algo confortável. Pessoal, do versículo 22 ao 25, Lucas nos descreve a situação que Paulo e Silas estão. Eles são jogados na prisão, na pior das prisões, e eles estão literalmente com os pés amarrados. Você já ficou com o pé amarrado num lugar? É horrível. Você já pisou, quando você está caminhando, você já pisou no seu cadarço do outro pé e tropeçou sozinho? Meu, é um lixo. É isso que Paulo e Silas estão, onde eles se encontram, só que num lugar 50 mil vezes piores que o seu, tá? Isso eu te garanto. Não importa o lugar que você esteja, você deve adorar. Você deve adorar, entenda isso. Adoração não é para você, velho. Adoração não é para você. Adoração é para o Deus. O Deus que reina. Para Ele que é adoração. Você não tem que estar confortável. As coisas não tem que estar boas. Você tem que simplesmente adorar. Porque Ele é digno. Se Ele não te livrar das dificuldades, Ele ainda é digno. Ele ainda é soberano. Ele ainda é o Rei dos Reis. Ele ainda merece sua adoração. Então, simplesmente adore. Simplesmente adore. Deixa eu te falar. Romanos capítulo 12, o mesmo Paulo que está nessa prisão, ele fala uma coisa muito específica que o pastor até comentou na semana passada, sobre o sacrifício de louvor. Sabe o que essa palavra significa? É você adorar quando você não está afim. Não é você ser falso. Não é você dar migué na igreja, levantar sua mão para fingir para que os outros vejam. É adorar a Deus, porque você sabe que Ele é a sua salvação. Véio. Que dele vem o escape. Que no último momento Ele vai aparecer. É por isso que você adora a Deus, velho. Entenda isso, por favor. Sacrifício de louvor. Viva. Seja um sacrifício vivo. Seja um sacrifício vivo. Você entende esse conceito de sacrifício vivo? Meu, ser um sacrifício vivo é você adorar a Deus quando está tudo errado. Véio. Quando está tudo errado. Quando você chuta a quina do armário, é esse o momento que você tem que adorar a Deus, velho. O momento de maior dor é quando você tem que adorar a Deus, cara. Eu fiz uma piada, mas é verdade, velho. Pior momento, não, esse ainda nem é o pior momento da vida de Paulo. Ele só tiraram a roupa dele, tiraram a calça jeans dele, tiraram a camiseta dele da Nike e começaram a bater nele, por livre e espontânea vontade. Porque ele simplesmente livrou a mulher de um demônio. Sacrifício vivo, velho. Sacrifício vivo, mano. Esse cara estava adorando de todo o coração na prisão. Sabe qual é o outro ponto essa mesma coisa aqui? Qual é o outro ponto muito importante? É que a Bíblia não descreve para a gente, não fala em nenhum momento o quanto de tempo eles ficaram adorando. Só fala que era perto da meia-noite. Quando veio o tremor e a prisão, as correntes foram soltas. Mas a Bíblia não deixa em nenhum momento claro que Paulo adorou por 15 minutos. O louvor aqui da igreja que a gente acabou de ter foi uma bênção, mano.
É bom mesmo, foi muito bom. Mas isso não é o suficiente, velho. Isso não é o suficiente, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te respondeu ainda. Você está passando por um momento de dificuldade. Deus não te respondeu ainda. Continua adorando. Continua orando. Se entrega mais ainda. Se entrega mais ainda. Deixa Ele fazer. Deixa o Espírito vir até. Deixa você se transborda do Espírito Santo. É provável que eles adoraram por horas, porque a Bíblia deixa muito claro que várias pessoas bateram em Paulo. Então era provavelmente perto da hora do meio-dia, quando a galera não estava no seu horário de almoço, sabe, eles não estavam trabalhando. Paulo só foi liberto depois da meia-noite. Então ele apanhou nesse período de 12 horas, ele apanhou e ele começou a adorar. Então, você está orando faz um mês sobre alguma coisa, sobre alguma dificuldade, continua orando. Continua orando, continua orando. Deus tem mais, Deus pode fazer algo a qualquer momento. E se Ele não fez ainda, continue. Essa é a palavra que o Espírito Santo quer te trazer. Continue, persevera. 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 Ponto 1, você notou, hein? Adoração não é algo confortável. Ponto 2 que eu quero fazer, versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A Bíblia deixa muito claro que foi através do louvor e da adoração que a prisão foi quebrada. Que as correntes foram quebradas. Foi através do louvor e da adoração. Paulo não ficou forçando. Paulo não pegou uma pedra e ficou tentando quebrar a corrente. Não, foi através da adoração, do louvor. Tempos de dificuldade requerem adoração e louvor para que você seja liberto. Só isso, só isso. Coração rendido, dependente do Espírito Santo. E uma coisa mais massa do que está acontecendo aqui é que a bênção não caiu simplesmente sobre Paulo. Foi sobre aqueles que estavam ao seu redor. Os caras que não estavam adorando, os caras que estavam do lado, sentado lá, esperando a morte vir. Esses caras foram libertos também. Esses caras foram soltos. Quando você adora, quando eu e você adoramos, nossos familiares são abençoados. Nossos amigos da escola são abençoados. Nossos colegas de trabalho são abençoados. Esse é um princípio bíblico, cara. O seu coração rendido simplesmente transborda e abençoa outros. O seu testemunho vivo, o seu sacrifício vivo, abençoa outros. Olha como a nossa palavra é viva, cara. Olha como o Evangelho é vivo. Olha como o Evangelho alcança almas. É simplesmente extraordinário, velho. E o mais interessante é que fala que o alicerce foi abalado, mas a prisão não se quebrou, no sentido de que o externo não mudou, mas o interno mudou. Foram as algemas que foram soltadas. Quando você adora, o espírito do diabo que fica te perturbando, ele sai. Por causa da autoridade no nome de Cristo. Olha que massa, cara. O que muda é aí dentro. O que muda é mais importante, é o que vem dentro. Não o que está por fora, cara. Muito mais importante é o teu coração. O teu coração de adoração. Não o que aparece para as pessoas. Talvez até depois da adoração, até depois da adoração e da oração, as coisas não mudem. Mas de novo, quero te lembrar, persista.
persevere. A mudança vem, a transformação vem, a mudança das pessoas que estão ao nosso redor vem. Nosso evangelho é vivo. Nosso evangelho alcança corações. Nosso evangelho alcança almas. Nosso Deus é muito bom. Esses caras são exemplos de fé, exemplos de como a gente deve caminhar. 3. Último ponto, velho. Olha como foi rápido, velho. Eu vou falar só mais algumas coisas, fica comigo. Ponto 3. Eu vou ler dos versículos 27 ao 34. Acompanha comigo. O carcereiro acordou, vendo as portas abertas, abertas as portas, na minha versão aqui, da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Versículo 34, para a gente terminar de ler. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A adoração de Paulo, a adoração de Silas é transformada em salvação. Atinge corações. O cara que estava fazendo mal, o cara que estava mantendo desprezo, é alcançado pelo amor de Cristo. É alcançado pelo Espírito Santo através da vida de Paulo. Simplesmente por um coração de adoração e oração. A nossa adoração afeta aqueles que estão perto de nós, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando a gente não quer. Gente, existe salvação na nossa adoração. Existe salvação quando o nosso interno é mudado, quando o nosso espírito é transformado, quando o nosso espírito se parece mais com o dele. Transformação acontece. Salvação acontece. Você quer ver seus pais vindo de domingo aqui na igreja? Adora, ora, espera no Espírito Santo. Você tem que sim fazer um convite de vez em quando. Pai, nossa, que massa, a gente vai ter uma cantata no sábado de tarde, vamos lá, vamos conhecer. Mas o seu maior testemunho é a sua vida. Viva conforme os planos de Deus. Viva conforme um espírito rendido. Agora você pode fechar sua Bíblia. A gente vai conversar um pouquinho. Com os líderes a gente estava conversando no momento da oração, e eu falei um pouco de como Deus, eu estava lendo hoje de tarde, a palavra estava basicamente pronta. Hoje de tarde eu estava com os meninos da minha supervisão em casa, alguns deles, né, e eu estava conversando com eles, estava relendo a história, assim, só passando o olho pelas minhas anotações, e Deus simplesmente, quero ler os versículos 35 ao 37, porque esses versículos nos revelam algo muito importante dessa história, que se você simplesmente bater o olho pela história, você não percebe, mas se você prestar atenção nesses versículos, vamos ler comigo. Versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Versículo 37. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão.
e agora querem nos livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. O que a gente acabou de ler, do milagre, dos versículos 22 ao 26, não precisava nem ter acontecido. Resumindo bem a história, é isso. Versículos 22 ao 26 não precisavam ter acontecido, sabe por quê? Paulo já seria liberto por causa da sua cidadania romana. Ele tinha direito a ser liberto, porque não tinha nenhuma acusação contra ele, não tinha nenhuma base. Ele seria liberto de qualquer jeito. Quando você adora, o Espírito Santo faz coisas extraordinárias e sobrenaturais que você não espera, que você não precisa, que não devem acontecer, simplesmente acontecem. Você consegue entender isso? As bênçãos que vão acontecer na sua vida, às vezes nem precisam acontecer, mas por causa da bondade de Deus, por causa da fidelidade de Deus, Ele faz acontecer. Você tem um entendimento disso? Olha como o nosso Deus é bom, olha como o nosso Deus é grande. O milagre não precisava ter acontecido. O carcereiro não precisava ter sido salvo. A família do carcereiro não precisava ter ouvido a mensagem que Paulo tinha. Mas simplesmente por causa da bondade de Deus e da fidelidade de Deus, as coisas acontecem. E a família do carcereiro é salva. Porque Paulo caminha conforme o Espírito Santo. Consequências de uma atitude que é fiel ao Espírito Santo. Voltando ainda eu quero ler uma coisa nos versículos 6 e 7, ainda no capítulo 16, você não precisa abrir sua Bíblia, só presta atenção. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província. Vou ler de novo, vou ler um pouco mais devagar para você prestar atenção, tá? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Aonde você já ouviu falar do Espírito Santo impedir alguém de ministrar a palavra? Sabe o que isso me revela? Sobre Paulo, sobre Silas, seus companheiros de viagem? Era a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. As coisas acontecem no resto do capítulo 16, o milagre, a prisão, o carcereiro sendo salvo, o Paulo expulsando o demônio, não ia acontecer se Paulo não tinha um discernimento do Espírito Santo e uma intimidade com o Espírito Santo. Olha o tamanho do fruto que a sua vida devocional, que a minha vida devocional podem ter. Querido, as coisas de Deus que vão acontecer na sua vida não dependem do Paulinho louvando aqui em cima. Não dependem do pastor Davi pregando no domingo. Você vê o nível de intimidade que Paulo tinha. O tamanho era o entendimento que Paulo tinha do Espírito Santo, que o Espírito Santo às vezes não deixava nem ele chegar em tais lugares. E deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo faz a mesma coisa com você. Sabia? O Espírito Santo faz isso com nós quase todos os dias. Com amigos, relacionamentos que a gente não deve ter, mas a gente simplesmente nega. A gente escolhe não ouvir. E depois você reclama que você não consegue ter uma vida devocional constante. Depois você fala que você não consegue ouvir o Espírito Santo aqui na igreja. Ou fazer seu devocional em casa numa boa. Querido, a obediência é uma base para a vida no ministério, ou vida com o Espírito Santo. Comece a obedecer Ele, e eu quero ver se as bênçãos de Deus não vão cair sobre você. É uma coisa segue a outra, filho. Quando o Espírito Santo te disser não, obrigado, Isabela, você me corrige. Quando o Espírito Santo te disser não, ouça o não. Quando o Espírito Santo te disser sim, ouça o sim. Como não apenas ouça, escute, mas faça algo sobre o sim.
Faça algo com expectativa. Nosso evangelho é um evangelho prático, como eu disse no começo da mensagem. Se a gente não começar a viver o evangelho, começar a viver o Espírito Santo, as coisas simplesmente não vão acontecer. Os seus amigos simplesmente não vão ouvir a palavra. Para de achar que a adoração é algo que a gente faz quando a gente está afim. E entenda que a adoração é uma necessidade. Uma necessidade. Não que Deus precisa ser adorado, mas uma necessidade sua. Que você necessita adorar a Deus. Que você necessita estar num lugar de joelhos perante Ele. Você quer que o extraordinário aconteça em sua vida? Faz aquilo que não é esperado para Deus. Faz aquilo que é inesperado para Deus. Inesperado. Deus espera por corações que... a palavra do Vitor, cadê o Vitor? Que ele trouxe, a palavra profética. Foi tão massa, porque... Sabe o que eu vi no Vitor? Eu vi algo queimando no coração dele. Você vê que quando está queimando o negócio, você não consegue conter. É algo que simplesmente me flui, que transborda. E no momento que ele falou sobre essa palavra, sobre algo claro que o Espírito Santo estava trazendo para ele, eu me lembrei de um versículo que eu compartilhei até com uma reunião de supervisores ano passado. E eu tento ler esse versículo pelo menos uma vez por semana. E esse versículo é Isaías capítulo 42. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês, tá? Isaías capítulo 42, versículo 14. Opa, página errada. Olha o que Deus está falando para Isaías. Olha o que Deus está falando para Isaías. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado. Mas agora, como a mulher em trabalho de parto, eu grito. Uns momentos de... Queridos, Deus está gritando com você nesse momento. Deus está gritando. Deus não... Entenda a diferença de falar e gritar com uma mulher em trabalho de parto. Você já teve a oportunidade de ouvir histórias de mulheres em trabalho de parto? Você já viu um filme com uma mulher em trabalho de parto? Querido, a dor é tão grande, é tão grande, que a mulher grita, mas é uma alegria, ela grita com felicidade, é algo incontível. E é exatamente isso que Deus está falando para nós. E essa é a maneira com que Deus se comunica com nós. Ele não simplesmente fala, mas ele grita com uma mulher em trabalho de parto. Então, se você não escuta a voz de Deus, tem algo errado com você. E não com o pastor que está aqui na frente. E não com o líder de louvor que está aqui na frente. Tem algo errado com o seu ouvido. Tem algo que está atrapalhando o Espírito Santo de comunicar algo. Por causa da falta de obediência. Paulinho, você sobe com o pessoal aqui. Quando o Espírito grita, quando Deus grita, não tem como você não escutar. Você só não escuta por decisão própria. Isso é uma realidade muito triste. Em nossa geração, na nossa geração. Sabe por quê? Porque a nossa geração tem a oportunidade de experimentar algo muito grande. Você entende isso? A nossa geração tem
a capacidade de alcançar algo incrível em Deus. Mas isso depende dos nossos ouvidos. Porque o Espírito Santo grita, Deus grita, o Messias grita com a sua igreja. O tema da nossa palavra foi sobre sal e luz em tempos de dificuldades, e a nossa palavra-chave foi adoração. Eu vou te dar a oportunidade. A gente tem 5 minutos para 9h30. O pastor quer que a gente acabe entre 9h30 e 9h40. Eu vou te deixar com muita liberdade nesse momento. Se você sentir que você tem que ir embora, por favor. Se você quer ouvir, escute. Deus cansou de se comunicar com pessoas que não querem ouvir. Que uma conversa acontece assim, no sentido de que um vai, o outro vai para você se encontrar, você entender o que está sendo falado. Se coloca de pé comigo. Faz algo inesperado. Não vou pedir para você vir aqui na frente, porque a adoração é algo pessoal. A adoração é algo que vem de dentro. Então adore Deus nesse momento. A gente vai ter no começo aqui, os músicos não vão cantar nada. A voz que vai ser escutada nesse momento vai ser a sua, em desespero pelo Espírito Santo, em desespero pelo que o Espírito Santo pode fazer nessa geração, e o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Então a gente não vai cantar nada, vai sair do seu coração, vai sair do seu coração. Comece a declarar, abre a sua boca, levanta a sua voz, comece a adorar, cria um espírito de adoração. Isso é algo que deve ser cultivado. O espírito de adoração tem que ser cultivado. Mais alto, mais intensidade. Seja intenso nesse momento. Seja intenso nesse momento. Deseje o Espírito Santo de todo o seu coração. Mais alto, vamos mais alto. Como o Senhor grita conosco, nós vamos gritar com o Senhor de volta. Nós queremos mais. Vamos, adolescentes, vamos. Mais. Tome parte daquilo que é teu. O Espírito Santo tem derramado algo sobre essa geração, mas a gente tem que tomar aquilo que é nosso. Não só observe, não só olhe. Tome aquilo que é seu. Tome aquilo que é seu. Nosso ministério tem que alcançar um nível mais alto, mais coisas do Espírito Santo. Do coração rendido. Isso. Deixa o Espírito Santo fluir. Ore em línguas nesse momento. Ore em línguas. Ore em línguas.